Em um terceiro momento, nós temos o ministério de Jesus em Cafarnaum. Seu ministério desponta a partir desta cidade. Aliás, foi em Caná da Galileia, a região onde Cafarnaum se situava, que Jesus realiza o seu primeiro milagre numa festa de casamento, transformando água em vinho. Ele expulsa um espírito maligno de uma pessoa dentro da sinagoga. Ele cura a sogra de Pedro. Ele purificou um leproso. Curou, inclusive, o servo de um centurião à distância. Ele restaura a mão de um homem que estava paralítica. Perdoou e curou um paralítico que fora descido de um telhado. E o povo glorificava, dizendo: jamais vimos coisas desse tipo. À beira do lago, Jesus ordena que Pedro lançasse as redes novamente e a pesca milagrosa acontece, enchendo dois barcos quase que ao ponto de se romperem. Pedro se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus então responde: não temas. De agora em diante, você, Pedro, será pescador de homens. Jesus então ensinava parábolas simples, mas muito poderosas. Por exemplo, a do semeador, a da candeia, a parábola do sal da terra, mostrando que o reino crescia somente em corações que estão abertos para o Senhor. Numa quarta sessão, nós temos a montanha sendo o palco para anúncio das proclamações de Jesus. As multidões o seguiam por todas as partes. Ele sobe a um monte e começa a proclamar o sermão da montanha. Bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os misericordiosos, os limpos de coração. Então Jesus vai ensinando e vai falar sobre amar os inimigos, orar por aqueles que perseguem, não julgar, confiar no Pai e sobre todas as coisas manter a sua confiança diante de Deus. Ele ensinou o povo a orar com uma frase que iniciava da seguinte forma: Pai nosso que estais nos céus. Jesus desce do monte, continua com suas curas e principalmente dessa vez o filho de uma viúva, a viúva de Naim. Com poucos pães e poucos peixes, chega a alimentar mais de 5.000 homens. Todos comeram e se saciaram. Ele chama os 12 apóstolos e os envia de dois em dois para poder curar, para poder pregar, para poder ensinar e anunciar o reino de Deus. E agora nós falamos sobre a quinta sessão, os milagres que revelam o Filho de Deus. No meio de uma tempestade, Jesus repreende os ventos e o mar, tudo se faz calmo e aí então Jesus aporta na terra dos Gadarenos. Liberta um homem que estava possesso de uma legião de demônios que foi encontrado em perfeita paz. De volta para a Galiléia, ele cura uma mulher que tinha uma hemorragia há mais de 12 anos, e isso acontece com apenas toque nas suas roupas. Ele ressuscita a filha de Jairo, dizendo Talita cumi. Esses sinais mostram que Jesus tinha autoridade sobre doenças, sobre o mal e, inclusive, sobre a morte. Jesus também fala sobre fé e confiança com uma das frases mais enigmáticas: não temas, somente crê. Quando nós chegamos em uma sexta sessão desta biografia do Mestre, nós temos as parábolas e o ministério da graça sendo manifesto. Junto ao mar, Jesus anunciava e ensinava as multidões com parábolas que revelavam o reino. Por exemplo, o semeador que lança a palavra profética em diferentes solos. A famosa parábola do trigo e do joio que crescem juntos, mas são separados no juízo. O grão de mostarda, que é tão minúsculo, mas quando cresce se torna uma grande e poderosa árvore. O fermento que transforma a massa, se houver muito fermento, vai levedar toda a massa. O tesouro escondido, a pérola preciosa, a rede que é lançada ao mar. Jesus também conta parábolas sobre perdão,
como aquela do servo impiedoso, também fala sobre misericórdia, como a do devedor perdoado. Jesus conta parábolas sobre justiça e graça, como a dos trabalhadores da vinha. Cada uma dessas histórias era uma janela aberta para alcançar o coração de Deus. Em seguida, nós temos a sétima sessão, o pão da vida, que é Jesus, e a confissão de Pedro, o servo que dizia ser fiel. Novamente, Jesus multiplica os pães e peixes e agora alimentando 4.000 pessoas. Em meio da madrugada, caminha sobre as águas, acalma o medo dos discípulos e, inclusive, o medo de Pedro, que havia afundado sobre as águas. Em Cafarnaum, ele declarou: Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. Chegou até um momento em que, por causa de suas discussões e confrontos, as pessoas se afastaram. E Jesus até pergunta para os discípulos: E aí, vocês também vão? Pedro responde: Senhor, para onde iremos, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Mas isso não ficou só assim. Quando Jesus está com os discípulos lá em Cesareia de Filipos, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá no limite próximo do Líbano, Jesus pergunta: Quem dizeis o povo ser o filho do homem? Alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Responderam os discípulos. Mas aí Jesus traz uma réplica dizendo: E vós? Quem dizeis vós ser o filho do homem? Pedro já sai respondendo na frente de todo mundo. Eu respondo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus traz a resposta: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne ou sangue quem tu revelara, mas o meu Pai que está nos céus. E assim nós entramos na oitava sessão da história de Jesus: Transfiguração e o caminho para Jerusalém. No alto do monte, que talvez a tradição diz que seria o Monte Tabor, diante de Pedro, Tiago e João, Jesus se transfigura, seu rosto brilha, suas vestes se tornam brancas como a luz e aparece ali para uma conversa Elias e Moisés. Nesta conversa, eles estão discutindo sobre a partida do Filho de Deus. E no final dessa conversa, logo depois que Pedro fala para fazer uma tenda para Jesus e para os seus convidados, ouve-se a voz de Deus dos céus, declarando: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Depois de descer do monte, Jesus cura um jovem que era possesso de um espírito que o tornava lunático. Ele ensina sobre humildade, sobre perdão e principalmente sobre serviço, dizendo o seguinte: aquele que quer ser o maior, seja aquele que sirva. Depois colocou uma criança entre eles e disse: Quem receber uma criança desta em meu nome, a mim recebe. A partir daí, Jesus começa a anunciar claramente que estava mais próximo do que nunca a sua paixão, a sua morte e, posteriormente, a sua ressurreição. Tudo isso a caminho de Jerusalém. E na nona sessão nós vemos as parábolas da misericórdia e do julgamento. Enquanto Jesus caminhava, ele contava parábolas, e essas parábolas tocavam o íntimo da alma dos seus discípulos. O bom samaritano que socorreu o ferido à beira da estrada, o amigo importuno que ora com perseverança, o filho pródigo que se perdeu, mas foi recebido pelo pai com alegria, o rico insensato que ajunta tesouros, mas perdeu a sua alma, a famosa parábola de Rico e Lázaro, que mostra a eternidade com os seus contrastes. A parábola do servo impiedoso que não perdoou, as parábolas dos 10 talentos e, principalmente, a parábola das 10 virgens, que falavam sobre juízo e vigilância. Cada história era um espelho revelando o amor de Deus e a sua justiça. Assim nós entramos na 10ª sessão: amor, escândalo e ressurreição. Em Betânia,
Jesus ressuscitou Lázaro, chamando-o para fora do túmulo após 4 dias. Ali, Maria unge os seus pés com perfume caro, a casa se enche de fragrância. Poucos dias depois, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém montado em um jumentinho. O povo estendia ramas e clamava: Hosana, o filho de Davi. No templo, ele expulsa os cambistas e declara uma frase poderosa: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós as transformaste em um covil de ladrões. No dia seguinte, Jesus ensina no templo, denunciando a hipocrisia dos fariseus e dos líderes religiosos, contando parábolas de advertência. E então Jesus fala sobre o fim dos tempos, do juízo final, e exorta a todos os que ouvem sobre vigilância e fidelidade. A penúltima sessão da biografia de Jesus é o Cordeiro que se entrega. Na noite da Páscoa, Jesus reúne os seus discípulos, ceia com eles. Tomou o pão e partiu, dizendo: Isto é o meu corpo. Em seguida, toma o cálice, dizendo: Este é o meu sangue derramado por muitos. Ele lava os pés dos discípulos, ensinou sobre amar uns aos outros como se ama a si próprio. Em seguida, depois de cantar um hino, vai para o Getsêmani. Lá, ele chora em profunda agonia e ele declara uma das frases mais poderosas: Pai, se possível for, passa esse cálice de mim. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ao descer do Getsêmani, ele recebe o beijo da traição de Judas. É preso, é levado para julgamento. É lá nesse momento, na casa de Caifás, que Pedro, diante de um fogareiro, nega Jesus pela terceira vez. E diante de Pilatos, foi açoitado, recebeu sua coroa de espinhos e ouve o povo declarar: Soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. No Gólgota, Jesus foi pregado na cruz entre dois ladrões e declara três ações poderosas. A primeira, perdão sobre a vida das pessoas, dizendo: Pai, perdoa-lhes. A segunda, a redenção, quando diz para Dimas: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E terceiro, a consumação, quando ele declara: Está consumado, que em grego quer dizer tetelestai. Esta inscrição, traduzida para o português, quer dizer dívida totalmente quitada. Entregando o Espírito, Jesus morre, o véu do templo se rasga, a terra treme, sepulcros se abrem e pessoas ressuscitam, inclusive. E na nossa última sessão, nós vemos que ao amanhecer do terceiro dia, o túmulo está vazio. Os anjos anunciam para as mulheres que apareceram logo de manhã: Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus aparece para Maria, para os discípulos de Emaús, aos 12 reunidos numa casa, mostrando inclusive as suas marcas para Tomé, soprou sobre eles e disse: Paz seja convosco. Lá no mar de Tiberíades, ele realiza a segunda pesca milagrosa e restaura o coração, a vida, o psicológico e o ministério de Pedro, declarando: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus abençoa os discípulos em Betânia. E quando vai com os seus amigos lá no Monte das Oliveiras, é elevado aos céus. Mas antes de fazer isso, ele promete a vinda do Espírito Santo, declarando: Não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Virá sobre vós o Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele conclui dizendo: Vão por todas as partes, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que eu passei para vocês. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo.
Quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, dano nenhum lhes causará. E ele conclui, como diz lá em Mateus: E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.